todas as idades! Estamos aqui hoje para responder a pergunta que ninguém fez, mas todos querem saber! Desse lado, criado nos laboratórios da VOT, ele é o super-humano mais poderoso do seu planeta, viciado em leite, em adulação e com um complexo de inferioridade de Édipo que faria até o Freud corar, Capitão Pátria! E desse lado, com a sua força de vontade, ele se tornou o ser humano mais poderoso do planeta. Um riquinho cujo desejo de controle levou ele a construir um satélite que quase levou ao fim do seu próprio mundo. É sério, pesquisa na internet, aconteceu mesmo. E que se veste de morcego para poder bater em palhaços de rua, Batman! E hoje vamos responder a pergunta na mente de todos vocês. Será que um maluco vestido de morcego consegue vencer um maluco com complexo de Deus? Venham comigo na Batalha de Capas! Vem comigo! Ai, caralho! Ai. Ok, eu tô bem. Mas tem bastante vídeo na internet que discute se o Capitão Pátria conseguiria vencer do Superman. E geralmente o Superman vence por motivos óbvios. Ó o pau quebrando, vai, eita porra! Liga na marcha, vai! Eita porra! Mas isso me levou a perguntar, se o Batman já sofre pra caramba pra vencer do Superman, e isso quando ainda tem Kryptonita à disposição, será que ele consegue vencer do Capitão Pátria? Bom, como a maior parte das coisas nessa vida, a resposta é um grande depende. Aí, com todo respeito, vai tomar no c... disso não. A maior treta pra gente poder chegar numa conclusão é entender quais versões do personagem a gente tá falando. Porque o Capitão Pátria tem basicamente duas versões, que por mais que sejam próximas, ainda são um pouco diferentes. Que é a versão da HQ e a versão da série. Enquanto isso, o Batman tem uma centena de versões. A gente tem filmes, HQs, animações, o jogo do Arkham, o Batman Lego, o Batman que apareceu no... Então, para responder essa pergunta hoje, a gente vai tratar quatro cenários básicos. Quadrinho versus filme, série versus filme, quadrinho versus série e, finalmente, quadrinho versus quadrinho. Então vamos começar com quadrinho versus filme. O Batman morre. É isso. Sério, não tem mais. O Batman morre. Acabou. Tipo, nos quadrinhos, o Capitão Pátria é o mais próximo do Superman que existe. Se você for ver, ele é o herói mais forte que tem no mundo dele. Ele consegue destruir tanques, prédios, e tem uma HQ em que ele ficou com raiva, ele literalmente catou um avião, amassou a fuselagem com a mão e tacou ele do outro lado de um hangar. E esse avião, eu vou colocar a imagem aqui atrás, é lá mais ou menos um F-16, que, segundo a internet, pesa aproximadamente 9 toneladas. Então você imagina que ele tacou 9 toneladas de um canto ao outro com a mão. É isso, essa é a força do cara. Além disso, ele também tem super velocidade. Tanto que teve uma vez que ele estava perseguindo o trem A, que ele chega lá numa velocidade aproximadamente de Mach 3, que, segundo a internet de novo, é aproximadamente uns 3.500 km por hora. E perseguindo o trem A, o Capitão Pátria chegou antes do trem A no lugar. Então, ele é muito rápido, forte, rápido. Ele é extremamente resistente à prova de balas, à prova de cortes. E chegou num ponto lá em que um dos caras da VOT comentou que quando o Capitão Pátria era adolescente, eles mantinham uma bomba de hidrogênio junto dele no laboratório, porque era a única forma de garantir que poderiam matá-lo se precisassem. Ou seja, o cara é outro nível, tá ligado? E além disso, ele tem a já conhecida visão de calor, que consegue derreter qualquer coisa, desde carne humana até asas de avião, assim. Também tem super audição, então ele consegue até ouvir batimentos cardíacos das pessoas, super olfato, visão de raio-x, que consegue enxergar qualquer coisa desde que não esteja coberto de zinco. E ele voa, claro. Enfim, ele é muito próximo do Superman. Mas e o Batman? O que o Batman já fez no cinema? Ele lutou com um cachorro. Tipo, vamos lá. Teve várias versões do Batman nos cinemas, tá? Então vamos ir por elas um a um pra ver quais as melhores coisas que eles já fizeram. Adam West tinha um bate-spray de tubarão. Michael Keaton
ele conseguia ficar de ponta cabeça e tinha umas bombas e um avião. Val Kilmer, ele deixava a boca meio aberta. George Clooney, ele fazia umas piadas de gelo legal. Christian Bale, ele lutou contra um cachorro e perdeu. O cara do Crepúsculo conseguiu pular de um prédio, se esborrachou no chão e saiu mancando. Vamos ser sinceros, isso aí foi praticamente super-humano. Ou seja, nenhum deles tem qualquer coisa remotamente próxima a enfrentar alguém do nível do Capitão Pátria. O mais próximo disso que a gente vê é o Batman do Ben Affleck, que enfrentou o Superman lá no Batman vs Superman. E mesmo assim, a gente lembra como foi a briga. Se não fosse pela Kryptonita, o Ben Affleck tava ferrado, tá ligado? Então, no final das contas... cara, desculpa, aquela armadurinha lá dele não ia conseguir aguentar contra um Capitão Pátria. Então é isso. Capitão Pátria dos quadrinhos contra o Batman do cinema, a vitória do Capitão Pátria. E se fosse o Capitão Pátria da série? Cara, é basicamente parecido. Os poderes são basicamente do mesmo nível, só que na série ainda você tem umas pequenas diferenças. Por exemplo, quando o Capitão Pátria tava procurando pelo Translúcido na primeira temporada do The Boys, ele voava a uma velocidade aí de uns 1800 mph, que eu não sei quanto isso mede, mas eu vou colocar aqui atrás. Mas se eu não me engano não chega a 3.000 km por hora. Se chegar eu vou ficar bem feio na fita. Mas enfim, ele é rápido do mesmo jeito. Ele também conseguiu pegar e quando o Butcher... Gente, eu falo o nome em inglês porque, na real, eu assisto a série em inglês. Então eu não sei como é Butcher em português. Mas o William lá, Caralho, como é Butcher em inglês? O líder lá do grupo, quando ele apertou o botão pra explodir ele próprio junto do Capitão Pátria no final da primeira temporada, o Capitão Pátria conseguiu salvar ele da detonação de uma explosão que estava acontecendo na mão dele. Você tem noção de quão rápido o cara tem que ser pra conseguir fazer isso? Então assim, no final das contas... o Batman do cinema não ia se dar bem do mesmo jeito. Então, essas duas primeiras rodadas vão pro Capitão Pátria. Agora eu quero tirar um intervalo para falar com vocês, fãs de luta. Se vocês gostam de vídeos desse tipo e querem ver vídeos do seu personagem favorito, comenta aí embaixo. Cada comentário é um vídeo novo que nós estamos programando, porque esse canal é tanto de vocês quanto nosso. E para poder incentivar a gente ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo. Cada novo inscrito é um futuro brilhante no canal. E sem mais delongas, vamos voltar pra luta de capas! Mas e quando a gente pega o Batman dos quadrinhos contra o Capitão Pátria da série? Aí tem jogo. Nos quadrinhos, apesar de ser considerado um ser humano, o Batman tá longe do normal. Tanto que tem algumas HQs que mostram ele treinando e o cara consegue levantar no supino quase 500 quilos sem suar. Tem lá uma HQ que é Batman Veneno, em que ele começa a tentar levantar mais e mais peso. Ele tenta levantar até 1000 quilos, só que aí ele não consegue. Até que ele toma a droga veneno, então ele consegue. Porém, vocês vão concordar comigo que, apesar disso, não é o bastante para derrotar alguém que consegue levantar 9 toneladas sem esforço nenhum. Só que, além do condicionamento físico, o Batman dos quadrinhos também tem algumas coisas a mais. Ele é um cientista, ele manja pra caramba de química, ele tem mais dinheiro que Deus... E a parte mais importante para essa história, ele tem experiência lutando contra outros super-humanos. E assim, aqui vale um parênteses, tá? Nessa análise, eu tô considerando o Batman que já lutou ao lado da Liga da Justiça algumas vezes, tá bom? Porque assim, se fosse um Batman de começo de carreira, o Capitão Pátria destroçava ele, sem pestanejar. Então é um Batman que já lutou ao lado de deuses, é um Batman que já lutou com membros da Liga, ele já tem experiência nisso. E além disso, uma outra coisa importante, esse Batman já sabe do que o Capitão Pátria é capaz. Exatamente pela experiência ao lado da Liga, ele já tem mais ou menos a ideia do que um super-humano do nível do Superman é capaz. Porque se ele não soubesse, vamos ser sinceros, ele não ia ter uma segunda chance. Se eu quisesse, já teria te matado! E por causa disso, eu acredito que ele venceria. Mas eu vou fazer mais, eu não vou só falar que ele venceria, eu vou te falar como ele poderia vencer. Eu vejo que o Batman poderia usar duas coisas para vencer. Primeiro, os conhecimentos dele de psicologia e química para conseguir criar armadilhas para o Capitão Pátria.
certo? Ele usaria os conhecimentos de psicologia para explorar o ego do Capitão Pátria e levar ele a movimentos errados. E usaria o conhecimento de química para tentar desvendar a fórmula do composto V, que é a fórmula que dá os poderes para o Capitão Pátria. Já existem várias versões dos quadrinhos em que o Batman conseguiu desvendar fórmulas químicas feitas pelo Coringa e pelo Espantalho. Ele faz isso praticamente toda semana, tá ligado? Para salvar Gotham. Então, desvendar o composto V não seria nada de outro mundo para ele. Ele só precisaria invadir os servidores da VOT ou pegar um composto V. Que, vamos ser sinceros, se ele criasse uma armadilha que forçasse o Capitão Pátria a sair do prédio, que ele poderia fazer facilmente colocando o ego do Capitão Pátria em xeque, ele conseguiria pegar o composto V. A partir daí, ele sintetizaria uma forma de conseguir neutralizar o composto V no sangue do Capitão Pátria. E precisaria achar um jeito de injetar isso nele. Para fazer isso, ele poderia fazer algo semelhante com o que o Ben Affleck fez no filme Batman vs Superman, de tipo, transformar a cura pro composto V em algo gasoso, que ele poderia explodir na cara do Capitão Pátria com uma granada. E com isso fazer com que o Capitão Pátria inalasse a cura e ficasse mais fraco. Essa é uma forma de lidar com ele. A segunda forma, que depende exclusivamente desse Batman já ter tido contato com membros da Liga, é usando porrada, tá ligado? Porque assim, quero trazer aqui um parênteses. O Batman já enfrentou a Liga e deuses no nível do Darkseid algumas vezes. E pra fazer isso, ele costumou usar armaduras. E eu quero trazer duas armaduras aqui. A Justice Buster, que é uma armadura que ele criou pra enfrentar os membros da Liga. E a Hellbat, que é uma armadura que ele usou para bater no Darkseid de frente. Quais são as características delas que eu quero trazer? Justice Buster tem algumas coisas aí que ele poderia usar contra o Capitão Pátria. Primeiro, ele tem defletores de raio laser, que funcionam contra o Superman. Logo conseguiria atirar a primeira arma principal do Capitão Pátria. Segundo, ele tem servidores que servem para processar dados mais rápido do que o Flash consegue se mover. Inclusive ele comenta até que isso aí custa mais ou menos o PIB de um pequeno país. Ele poderia usar isso para processar uma contramedida para alguma ação que o Capitão Pátria fosse realizar. Terceiro, ele tem um laço que ele usou na Mulher Maravilha que basicamente prendeu ela na mente dela, fazendo ela achar que ela estava vencendo o combate. Que, de novo, ele poderia usar no Capitão Pátria. Então, 3 coisas. Ok, e a Hellbat? A Hellbat é uma armadura que foi feita pelos membros da Liga, forjada no sol pelo Superman, feita para resistir altas profundidades pelo Aquaman, feita para ser tão rápida a ponto de suportar a força de aceleração, e ele poderia usar ela para combater o Capitão Pátria. Qual o maior problema dela? Ela drena a vida do Bruce. Então seria um negócio que ele precisaria usar bem esporádico. Mas assim, se ele conseguisse combinar a tecnologia desses dois, ele teria mais do que poder de fogo suficiente pra botar o Capitão Pátria no chão. Porque se você for parar pra pensar, o Capitão Pátria tem uma pegada assim, ele não é um lutador. Ele só é forte e mau, mas ele não é um lutador, tá ligado? Porque ele nunca precisou lutar. Ele spama o raio laser dele e mata todo mundo. Então o que acontece quando você pega um Batman que sabe 127 artes marciais, bota em uma armadura que equivale ele ao Capitão Pátria e manda os dois lutar? Só tem uma resposta. E é por isso que o Batman das HQs conseguiria vencer o Capitão Pátria da série, porque ele tem equipamento e conhecimento pra isso. Dado que é um Batman mais avançado na carreira, claro. E contra o Capitão Pátria dos quadrinhos, também vencia. Porque a série e os quadrinhos são bem próximas. Mas eu diria que o Capitão Pátria dos quadrinhos é mais burro que o da série. Então assim, o Batman teria uma vantagem ainda maior sobre ele. Eu diria que ele é mais burro, porém mais forte. Então talvez tivesse que ter aí um cuidado a mais, mas o Batman conseguiria vencer de novo. Então, no final das contas, se a gente pegar o Batman dos quadrinhos contra o Capitão Pátria, a vitória é do Homem-Morcego. Só que assim, eu quero só fazer um parênteses. Provavelmente vai ter gente aí que vai falar alguma coisa do tipo: Ah, Porto, mas o Ben Affleck também sabia fazer química, tanto que ele fez lá, ó, a granada de kryptonita. E o Michael Keaton também sabia, tanto que ele encontrou a cura pro veneno do Coringa. É verdade. Porém, contudo, entretanto, Michael Keaton, ele poderia realmente usar o composto V. Vamos ser sinceros, você confiaria nele numa luta contra um cara que se move mais rápido que o Flash? Ok, Ben Affleck, ele conseguiu lutar contra o Superman. Mas vamos ser sinceros, o Superman tava querendo matar ele. E outro ponto, você confiaria no Ben Affleck pra ter a calma pra dissimular o Capitão Pátria? Eu encerro o meu argumento.
Então, no final das contas, Capitão Pátria versus Batman, nas versões que a gente analisou, terminou em um empate técnico! Mas o vencedor aqui é você que me acompanhou até esse momento. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros vídeos desse tipo com outros personagens, comenta aí embaixo porque eu preciso saber pra saber o que fazer. Cada comentário é um vídeo novo no forno. Mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima!